Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. Eu sempre soube que o meu momento ia chegar de voltar. Ainda mais por crescer na igreja, eu sempre tive essa noção de que, mesmo no mundo, Deus, ele sempre me usava. Isso que é o mais engraçado. Para falar com as pessoas, para falar do amor de Deus. E era muito louco, porque eu não entendia. Eu falava, nossa, mas eu estou no mundo e eu estou falando de Deus, mas eu não estou vivendo, né? Eu falo, mas eu não estou vivendo. E eu sempre falei, não, eu sei que uma hora vai chegar. E eu tenho um chamado que é missionário para a minha vida, né? Isso já foi falado por muitas pessoas que nem me conheciam. Então, eu sabia que, assim, no momento, Deus ia me trazer de volta. Eu estava dando uma voltinha no mundo, né? Para aprender, para viver experiências, para trazer isso para realmente ser um testemunho vivo. Eu sempre tive essa noção. Só que eu sempre, até aqui na igreja do pastor Zé, eu tenho uma amiga que ela era do mundo junto comigo, a Camila, e ela sempre falava, ia no mundo e ela começou a ir na igreja aqui primeiro, falava, vai, vamos, para de encher o saco. Era bem assim, sabe? Eu falava, vai, quando eu quiser eu vou. E quando eu ia, tudo bem. Aí, até que em janeiro, antes disso, ano passado, eu falei assim, sempre falava para Deus, eu sei que minha hora vai chegar, eu não quero ninguém falando na minha orelha, eu quero ter um encontro contigo, porque minha mãe fala que, né, quem está em casa, santo de casa, faz milagre, tipo isso, né? Uhum. Então, minha mãe falava, o papel da minha mãe era orar e falava, na hora Deus vai te pegar, você vai ver, eu sempre falava, né? E eu, tá bom, nem ligava. E aí, em janeiro, eu fui justamente para São Paulo para trabalhar, para fazer umas gravações de clipe, e aí eu fui para lá porque eu precisava de um valor X para pagar umas coisas, e eu fui para lá, porque lá emprego é muito mais fácil, né? Nesse meio que eu trabalho de modelo e tudo, lá as portas são bem maiores. E aí eu fui. E aí, chegando lá, eu cheguei numa segunda, numa terça-feira eu já tinha uma gravação, mas não cobriu o valor que eu precisava, né? E tá bom. Quando foi na quarta, eu fui para um culto, que lá eu fico na casa de uma presbítera, que é amiga minha desde pequenininha, que já foi minha líder e tudo. E olha isso, como eu falo que Deus, ele rodeia a gente, né? A gente não percebe, mas ele vai colocando as pessoas assim do nosso lado. E toda vez que eu vou para lá, eu fico na casa dela. Mesmo no mundo, eu ficava na casa dela. Ela é como uma mãe, assim, mãe e irmã. E aí, ela falou, amiga, vamos no culto comigo, na minha igreja? Eu falei, vamos. E aí, eu fui com ela na quarta-feira, um dia depois da gravação. E aí, lá, Deus falou comigo, assim, sabe? Eu ouvi a voz de Deus de uma forma diferente. Lá, ninguém me conhecia. Ninguém me conhecia, né? Só ela. E aí, um pastor, ele ministrou e, nossa, a palavra falou muito comigo. E eu chorava, né? Aquela coisa toda. E eu falava, nossa, Deus, obrigada, porque eu precisava disso. Faz tempo que eu estava querendo e eu precisava disso. E aí, em cima do altar, ele perguntou se tinha alguém que estava afastado, desviado e não sei o quê. E eu levantei a mão. Ele não perguntou se ia até a frente. Ele perguntou se tinha alguém. E eu sou muito assim, eu não tenho medo de dizer quem eu sou, não, sabe? Eu dou a cara a tapa, eu mostro, eu falo. E eu já logo levantei a mão, né? Porque eu realmente estava. E aí ele falou, lá do altar, ele falou, você vai ficar quanto tempo mais fora? Se você sabe que já é hora de você voltar. Falei, nossa, pegou lá na ferida, né? Aí ele falou, você quer voltar? Na hora, eu falei assim, sabe quando você sente aquela coisa, tipo, não estou preparada ainda, não é ainda o momento? Eu não senti aquela coisa. Mas, para não deixar o pastor, tipo assim, dele falar que ele, tipo, nossa, o pastor falou e ela nem foi. Tipo, uma coisa assim de deixar ele com vergonha. Eu falei, fui lá na frente. Mal eu sabia que Deus já estava ali preparando um pezinho, né? E eu fui lá na frente, aí orou, tudo e tal. Vim embora pensativa, fiquei pensando uns 2 dias. Quando foi numa sexta, uma missionária me chamou e falou que queria fazer um encontro comigo. Se ela poderia marcar uma reunião comigo. Aí eu falei que sim. Ela falou, vai ser uma reunião, quero marcar eu, você e uma bispa, e a gente vai conversar um pouco. Eu falei, tá bom. E aí, tipo, e ela é uma missionária que ela cuida muito de meninas que são influencers de São Paulo, pessoas grandes, assim, sabe? E eu falei, pode ser até uma oportunidade dela entender algumas coisas que eu passo, né? E tudo mais, até pela minha profissão, porque, infelizmente, eu vejo que dentro até mesmo da igreja há preconceitos, né? As pessoas, nossa, mas está trabalhando com a imagem, não sei o quê, vaidade, é isso. E muitas vezes não é isso. Eu falei, então, eu acho que ela pode entender o meu lado, né? Em relação ao meu trabalho. E aí eu falei, não, pode marcar. E eu sempre fui muito aberta para pastores, missionários, acredito muito, né? Cresci na igreja, então, para mim, não seria problema nenhum. Fui. Aí, chegou nesse lugar, eu até fui sem maquiagem, eu fui, sabe assim, bem light, porque eu falei, eu sei que eu vou chorar e eu vou ficar toda... E eu fui light, assim, e aí, nesse dia, ela... Foi muito louco, porque ela até imprimiu uma foto minha,
do meu Instagram, que eu até arquivei muitas fotos, né? Que eu estava no mundo, uma foto bem sensual, assim, bem sensual mesmo. E ela imprimiu e ela me mostrou. Nossa, eu fico até emocionada. Quando ela mostrou, ela falou assim, esse é você? Parece outra pessoa na minha frente. E, tipo, ela até prendeu meu cabelo. Foi algo muito profético, sabe? E aí a gente conversou, tal. E ela, uma coisa que me fez muito... que eu entendi que era o meu momento, é quando ela contou uma situação do meu irmão, que ninguém sabe. E foi onde ela falou que a cova do meu irmão estaria sendo fechada por eu estar ali naquele momento, que já tinha hora e data marcada, mas que, pelo meu posicionamento e o meu aceitar de estar ali, Deus estava fechando a cova. E ela falou a situação do meu irmão sem conhecer a minha história, até o que o meu irmão passava. E foi onde eu falei, eis-me aqui. Foi onde eu falei, não quero mais, é hora de eu voltar, é hora de eu agir, e Deus quer isso de mim. E ela falou que muitos dos meus sonhos, até hoje Deus não deixou acontecer, porque Deus sabia que ia me roubar muito mais. Então, que muitas coisas que meu coração deseja, não é desejo enganoso, mas que Deus vai fazer eu viver quando eu estivesse realmente dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. E aí, aquilo ali, eu já saí outra pessoa, sabe? Ela fez vários atos proféticos, fez muita coisa ali que eu nunca nem tinha visto. E parece que eu saí dali assim, tipo, 100 quilos mais leve, diferente. Aí, naquela semana, eu até estava pensativa, e eu falei assim, meu Deus, né? Ali mesmo eu já excluí pessoas da minha vida, eu desarquivei um monte de coisa no Instagram, parei de seguir um monte de coisa. Ali mesmo, como eu sempre fui muito 880, ou eu tô fora, eu tô dentro, então eu falei, então eu preciso realmente começar a limpar, fazer limpeza. E foi onde eu comecei a fazer limpeza na minha vida, nessa uma semana que eu fiquei lá. Só que no último dia de eu vir para cá, de eu vir embora, um dia antes, eu falei assim, nossa, Deus, eu estava meio tristinha. Eu falei, vim para cá para conseguir o valor para eu pagar minhas coisas, né? Mas eu entendo que foi um momento preparado por Deus para eu estar aqui. Deus me tirou de Araraquara, achando que eu fosse trabalhar para, né, conseguir esse valor, e não foi. Deus preparou todo arquitetou toda uma situação para me trazer de volta. E eu entendi isso, né? No meu espírito eu entendi e falei amém, mas algo me chateava por eu não ter conseguido esse valor e voltar sem o valor. Quando eu entrei na minha conta, horas depois eu fui entrar na minha conta, me deu um start, entrei na minha conta e tinha o valor que eu precisava até mais. E naquela hora veio uma voz assim no meu espírito, no meu ouvido, e falou assim, é eu que te sustento, eu que vou te sustentar, porque a tua preocupação é eu que cuido de tudo. Amém. Sempre eu cuidei de tudo até hoje. Então, de janeiro para cá, Deus mudou a minha história, mudou minha vida em todos os sentidos, assim. E foi onde eu voltei a caminhar e, graças a Deus, zero vontade do mundo em tudo, em relação a tudo, assim. Que bênção. A tudo. Que bênção.